Isso aqui vai ser um resumão do que a gente estudou no primeiro semestre desse ano, beleza? Eu separei 5 casos clínicos. São apenas 5 casos clínicos, mas a gente vai dissecar cada caso clínico desse. E um detalhe, eu não vou dar aula, vocês que vão me dar aula. Então preparem os microfones, beleza? Eu quero a participação de todo mundo, que aí a gente vai enriquecer essa discussão. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide e já começamos com esse caso. Então, é uma criança que chegou até vocês no consultório, onde a mãe está falando que ela tem uma dificuldade na escola, não está indo bem na escola, e é uma criança hiperativa, nunca para quieta, beleza? Vocês vão examinar ela e vocês observam nessa otoscopia isso daí que vocês estão vendo na tela. Primeira pergunta que eu faço para vocês: qual a descrição dessa otoscopia? O que vocês conseguem ver aí? Bom, o conduto está todo hiperemiado, né? A própria membrana timpânica um pouco opacificada, mas ainda mantém o reflexo luminoso. E dá a impressão de que tem líquido posteriormente, porque, se eu não me engano, me parece que tem uma bolha de ar ali atrás. Eu ia falar exatamente da bolha, assim, parece que tem uma efusão. Alguém discorda? Alguém viu mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. E acho que tá meio abaulada também. Mais alguma coisa? Esse lado aqui, qual é o lado que a gente está vendo? Direito. Por que esse aqui é o lado direito? Bom, eu tenho eu uso uma tática da boquinha, né? A boquinha que faz o cabo do martelo com o reflexo luminoso é o lado da frente, digamos, da face da pessoa. Eu consigo identificar melhor. Então, isso aqui seria tipo como se fosse o lábio superior e o lábio inferior, seria isso? Isso, exatamente. Entendi. Isso, exatamente. Esse aqui é o lado direito, tá? O reflexo luminoso ele sempre vai apontar para frente do paciente. Então a gente está olhando lá direito do paciente, esse aqui lado esquerdo. Beleza. Quanto à descrição da otoscopia, então realmente a gente tem um conduto hiperemiado, a gente tem um aumento da vascularização da membrana timpânica e ela está algo opacificada e a gente parece realmente que tem um líquido lá retrotimpânico. Me parece que aqui tem uma bolha também nessa região, tá? Então parece uma bolha aqui e o líquido um pouco mais amarelado, tá vendo essa coloração um pouco mais amarelada? Parece que tem um líquido realmente ali atrás. Ok, qual seria a hipótese diagnóstica de vocês? Tite média serosa. Tite média serosa, o que mais? Eu pensei em otite média serosa também. Assim, claro que a criança já pode ter uma hiperatividade de base, né? Mas, assim, raciocinando um pouco, é uma criança que está com hipoacusia e por isso ela perde interesse na aula. Então, por isso ela tem dificuldade escolar e aí a atenção dela vai para outras coisas. Beleza. Alguém acha que essa criança tem otite média aguda? Eu acho que é uma otite média aguda, e o tipo da secreção dela é serosa, igual o Maurício falou. Imagino isso. E o que o Daniel falou também concordo. Certo. E otite média aguda, então, bacteriana? Eu acho que se fosse aguda, eu não sei, mas eu penso que se fosse aguda não teria tanto impacto na vida da criança, né? Tipo, seria um quadro literalmente agudo ali, restrito a semanas, provavelmente mais intenso, assim, com febre e outros sinais mais gerais de infecção.
e que essa criança está exposta a esse ouvido preenchido há um tempo crônico, não sei. Tipo, não sei. Certo. Eu penso na mesma linha do Daniel também, pela essa queixa de dificuldade escolar, eu acho que tem um tempinho considerável que essa criança está sofrendo aí com essa otite. Seria mais crônica, acredito eu. E teriam outros sintomas, né? Se fosse otite aguda. Não seria só isso. Teria, por exemplo, um histórico de infecção de vias aéreas superiores, febre, secreção, alguma coisa assim. Perfeito, exatamente isso. Então aqui a gente está com uma queixa crônica, né? Dificuldade escolar. O menino começou a ter dificuldade escolar de ontem para hoje, né? Então é uma queixa de dias, meses, até às vezes anos. E a gente não tem queixa de dor, tá? Que é a queixa principal da otite média aguda bacteriana. A gente, na verdade, usa o termo otite média aguda, tá? Para as bacterianas ou virais, e otite média com efusão ou serosa para otite média com essa que tem secreção retrotimpânica, que é um problema mais crônico. Beleza? Então, vocês estão com a principal hipótese otite média com efusão, né? Isso. Ótimo. Vocês pediriam algum exame complementar para esse paciente? Uma audiometria. Qual o tipo de audiometria? Tonal? E vocal. Uhum. Beleza. Só audiometria? Eu acho que A imitanciometria, doutor. Ótimo. Imitanciometria também. Muito bem. Então, o paciente, vocês Timpanometria, pediram... no caso também. Isso. Na imitância já vem incluída a timpanometria. Beleza. Então, vocês pediram o exame e o paciente foi fazer, tá? Essa criança aí. Veio essa audiometria, essa timpanometria e esse aqui é o reflexo acústico. Vamos comentar primeiro aqui essa audiometria. O que vocês conseguem ver aqui nesse exame? É que o paciente está analisando a orelha direita do paciente e ele parece ter uma perda condutiva pelo fato de ter um gap ósseo. Gap. Isso. E a via óssea dele tá normal. E aí a orelha direita porque tá por causa das setinhas e porque geralmente quando faz, aí ela fica em vermelho, né, a cor. E a esquerda é azul. Uhum. Beleza. Então vocês caracterizariam isso aqui como o quê? Qual seria o laudo de vocês? Uma perda auditiva condutiva à direita. É isso que você está perguntando? Isso, estou perguntando isso. Todo mundo concorda com isso? sim. Sim. Todo mundo, 2. Quem mais aí? Quem está com o microfone desligado, pelo menos usa o chat. Eu respondi sim no chat e tô respondendo aqui no áudio também. Sim. Beleza. Correto, tá? Isso aqui é uma perda auditiva condutiva, onde a gente tem aqui, ó, essa figura aqui, as figuras mais retas. Então a gente tem o cochete, a gente tem essa imagem aqui, que é a setinha. Essas imagens são retas, elas se referem à via óssea. E a via óssea está normal, né? O nosso limiar até 25 decibéis, que é justamente aqui. Daqui para cima normal. Então, via óssea do paciente está normal, via aérea está abaixo. Ou seja, o mínimo que ele consegue ouvir no exame está abaixo do normal, certo? Se via óssea está normal, indica para mim que a parte de condução
óssea do som está funcionando. O que é a condução óssea? É a orelha interna. Ou seja, eu sei que para mim que esse paciente está com cóclea, com nervo vestibular e com núcleos cocleares e centros cocleares, centros auditivos cerebrais estão funcionando perfeitamente. Enquanto que eu estou vendo que a minha via aérea, ou seja, a condução do ar pelo som, do som, está funcionando mal. O que é a condução aérea? É o conduto ou membrana timpânica ou orelha média. Como eu já fiz otoscopia no meu paciente, o que eu identifiquei de problema dele foi na orelha média. Então, está confirmando para mim essa hipótese diagnóstica, beleza? Muito bem. Esse exame aqui, ele se repete do outro lado, tá? Eu coloquei só um lado aqui para a gente discutir apenas um audiograma. Mas é a mesma coisa que o paciente tem do outro lado, é uma imagem espelho, tá bom? Como é que é o nome que a gente dá para essa diferença aqui, ó? Que eu tenho da via óssea para a Gap, via aérea? gap Gap aeroósseo. aeroósseo. Isso, gap aeroósseo. Então, quando eu tenho gap aeroósseo com via óssea normal, eu caracterizo como perda auditiva condutiva. O que eu teria aqui para ter uma perda auditiva mista? Tinha que ter também uma queda abaixo do valor de referência da via óssea. Isso, exatamente. Então, deveria ter uma queda também da via óssea. Então, a via óssea tinha que estar aqui abaixo de 25. Vamos supor, então, que essa via óssea aqui, ó, ela caiu para cá. Caiu para cá, ó. Pam. E eu tenho também esse componente condutivo. O paciente tem secreção também no conduto. A via aérea estaria aqui também? Sim ou não? Você fala como se as vias estivessem na mesma linha? É isso? Isso. Eu estou diante de uma perda auditiva mista. A minha via óssea caiu para cá, né? Porque ela tem que cair para cá para ser, né? Para eu ter um problema ósseo, porque está normal. Ela tem que cair para cá. Ó. Então vamos Sim. supor, a via óssea caiu para cá. A minha via aérea continua aqui também ou não? Não, acho que ela cai Não, para mais. ser Eu também mista, acho que tem que ela ter o cai. gap, né? Isso. É isso que a gente tem que entender também. Quando eu tenho uma perda auditiva mista, eu tenho os dois componentes perdendo, né? Tanto via aérea quanto via óssea. Porém, a via aérea ela depende da via óssea. Então, vamos parar para pensar. Eu estou com um problema na minha orelha média e estou com um problema na cóclea. Quando a cóclea caiu, a minha via aérea automaticamente cai também. Sendo que eu tenho um problema também na via aérea. Então, ela cai um pouco mais. Então, eu tenho um gap aeroósseo com via óssea rebaixada. Conseguiram entender isso aí? Sim, entendi. Aham. Sim, doutor. Uhum. Doutor, Beleza. só uma dúvida. Para configurar o gap, é acima de 15 de diferença? Isso, 15 decibéis. Beleza. Beleza? Tá confirmado, Bruna? A Bruna que deu a aula aí de... Ô, doutor, minha internet caiu aqui, mas eu acredito que pelo que acompanhei, tá tudo correto aí, que a gente conversou. Beleza, então pronto, tá aprovado. Ok, então vamos para a nossa timpanometria. Eu tenho o nosso exame de timpanometria. Expliquem para mim o que é a timpanometria. Bom, Bom, É um exame que. pode falar, Dani. Não, o que eu lembro, assim, né, da timpanometria, ela avalia tipo a elasticidade, né, a complacência da membrana timpânica, né? Então, se ela é uma membrana que está permanentemente esticada, ela vai ter uma complacência menor, ela vai se esticar menos. E se ela tiver. E o contrário, e vice-versa, né? Se alguém quiser explicar e melhor. da própria cadeia circular também, né? Uma cadeia circular rígida também não deixaria a membrana ter essa complacência também. Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Ok, então timpanometria, ela avalia justamente isso, complacência do sistema tímpano-ossicular. Então, é tímpano e cadeia ossicular, os dois, certo? Então, é basicamente isso, de forma mais simples, né, na linguagem, ela avalia essa elasticidade, o quanto movimenta esse sistema. E aí, a movimentação vai mostrar esse gráfico para a gente. A gente classifica o gráfico, existe uma classificação chamada classificação de Gerge. Qual é essa classificação aqui que a gente está diante dessa? É uma curva B. Por que ela é caracterizada como curva B? Porque é uma curva que, assim, pelo fato do paciente apresentar uma efusão, ela não consegue medir essa complacência direito. Aí, sei lá, é como se a membrana não voltasse, entendeu? Assim, é o que eu entendo. Fica uma linha quase que reta, né? Sem movimento. Certo. Alguém entende de outra forma isso? Ok, então é o seguinte. Como a gente está avaliando a complacência do sistema tímpano-circular, a sonda que foi colocada no ouvido do paciente emitiu o som e a pressão, e a membrana timpânica e a cadeia ossicular praticamente não se movimentou. Então, a curva ficou reta, certo? Não houve movimentação, ou foi mínima. Então, a gente caracteriza isso como curva tipo B. Isso corrobora a nossa hipótese diagnóstica? Sim. Sim. Por quê? Sim. Porque se ele tem líquido na orelha média, né, com o abaulamento da membrana, igual a Fernanda comentou, tudo isso limita, né, a movimentação da membrana timpânica. Exatamente. Muito bem. Então a gente entendeu e está batendo com a nossa hipótese esse achado audiométrico. A gente entendeu e está batendo com a nossa hipótese essa timpanometria. E o reflexo acústico ausente bilateral bate com a nossa hipótese também? Eu Acho acho que que também, sim. porque justamente por não ter essa movimentação, não tem a transmissão, né, da onda adequadamente pela cadeia ossicular, então não teria o reflexo, né? Não tem essa via aferente boa. É, o, é um teste do músculo estapediano, né? Que está intrinsecamente relacionado à cadeia ossicular. Então, que está associada à membrana timpânica. Então, se ela não movimenta, a cadeia não movimenta, e aí o músculo não faz o reflexo, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Reflexo acústico ou reflexo estapediano é o reflexo do músculo estapediano. Ele é um músculo pequenininho que está conectado lá no estribo. Esse músculo ele tem uma função que é muito importante. Qual é? Tensionar a cadeia e diminuir a chegada do estímulo lá na cóclea. É proteger de ruídos muito intensos e abruptos. Isso. Perfeito. Exatamente. Então, o reflexo estapediano ele tem essa função, é proteger a orelha interna. Quando a gente está diante de um som muito alto, ele contrai ali o estribo para a janela oval não movimentar muito e o líquido endolinfático não causar um estrago nas nossas células ciliares. Ele tem esse objetivo. Toda vez que estamos diante de qualquer doença da orelha média, efusão, otite média, ossiculopatias, perfurações da membrana, qualquer doença da orelha média, eu vou ter ausência desse reflexo. Porque é um reflexo que é muito sensível. A orelha tem que estar funcionando bem para esse reflexo acontecer. Beleza? Beleza. Alguma outra condição que não seja problema na orelha média pode causar alteração do reflexo? Paralisia facial. Por quê?
Eu acho que por conta do nervo facial. Isso. O que o nervo facial tem a ver com isso daí? Inerva o músculo, estapede. Isso. Perfeito. Então, o músculo, quem inerva o músculo estapediano é o nervo facial, beleza? Então, paralisia facial, eu posso ter ausência do reflexo por conta disso. Então, o paciente tem orelha média normal, orelha interna normal, mas ele tem uma paralisia, por exemplo, paralisia de Bell, e ele pode ter uma ausência do reflexo daquele lado. Mais alguma outra condição? Eu acho que a própria lesão grave do nervo coclear, porque ele precisaria dessa via aferente para gerar o reflexo, né? Então, se tiver qualquer lesão, dano nessa via aferente da audição, não seria capaz de ter o reflexo, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Então, se para fazer o reflexo ele precisa ouvir um som muito alto para ir proteger a orelha interna, porque ele viu que é um som alto, então ele precisa proteger a orelha. Ele precisa ouvir o som. Se o paciente tem uma perda auditiva profunda, esse paciente vai ter ausência desse reflexo. Ele não vai conseguir ouvir o som, então não vai proteger, porque ele não está ouvindo nada. Então, essa é uma outra causa. Beleza, muito bem. Então, mais um dado que corrobora a nossa hipótese diagnóstica. Então, a gente chega à conclusão que esse paciente tem otite média com efusão bilateral. O que vocês fariam para ele? Bom, eu acho que talvez, não sei se também ele tem algum problema de tuba, né, de insuficiência da tuba auditiva, porque eu acho que de imediato seria a colocação do carretel, né? Mas eu acho que essa seria a última opção. Então, não sei se eu tentaria, às vezes, um corticoide nasal, não sei. Eu pesquisaria para ver se o paciente não tem alguma doença alérgica, tipo uma rinite, alguma coisa, para ver se, igual o Maurício falou, se tratar, não tratava com a medicação primeiro, para depois colocar o tubo de ventilação. Às vezes alguma disfunção mais rara, alguma doença que acumule secreção, tipo, assim, pensando longe, né? Tipo fibrose cística, ou aquelas síndromes de discinesia ciliares. Beleza. É isso aí. Então, a gente vai investigar, primeiramente, por que esse paciente tem otite média com efusão. A causa mais comum é a causa alérgica. É uma paciente que tem rinite alérgica. Outra causa comum é uma hipertrofia de adenoide. A adenoide pode ocluir a tuba auditiva, o ósseo de drenagem dela lá para a rinofaringe, e causar um acúmulo de efusão. Eu estou lendo aqui, por isso que eu parei de falar. Não sei se aprenderam a noção na liga sobre o advento de mundo que relaciona vocês estão tops. Beleza. Então, eu tenho que investigar se o paciente tem alergia, se tem hipertrofia de adenoide, e raramente ele pode ter essas outras doenças aí que o Daniel citou. Muito bem. O que a gente pode fazer para esse paciente, então? Dependendo da causa, eu vou tratar a causa. Por exemplo, o paciente tem alergia, eu vou tratar a alergia dele. Eu vou dar anti-histamínico, corticoide nasal e esperar esse paciente melhorar. Até quando que eu posso esperar esse paciente melhorar? Um mês, 60 dias, desde que você garanta que você conseguiu identificar possíveis fatores de piora, né, dessa alergia e conseguir afastar o paciente, né, do contato. Mais alguém? Alguém acha que é um outro tempo? Doutor, eu não lembro exatamente da aula, mas assim, intuitivamente, se fosse possível, eu pediria para esse paciente voltar antes, uns 15 dias, para ver se está tendo alguma melhora de fato, nem que discreta, da situação dele, porque às vezes a gente, não sei, né? Penso eu que esperando
um tempo maior, pode até que ser que esse não seja o problema e a gente perder um tempo e ele continua com a qualidade de vida ruim. Ok, então é o seguinte. Otite média com efusão bilateral, existe um tempo definido na literatura. Não é consenso isso, mas a maioria respeita essa data. São 3 meses. Então, a gente dá até 3 meses para o paciente melhorar. Não melhorou, ele tem indicação de cirurgia. Se for unilateral, a gente pode esperar até 6 meses. Porque o paciente tem a audição do outro lado, então ele não vai ter um prejuízo grande. Tá? Agora, bilateral não, esse limite ele é menor. Obviamente que o paciente tem hipertrofia de adenoide, uma hipertrofia acentuada, ele provavelmente terá indicação logo de cara para fazer a remoção dessa adenoide. Beleza? Qual seria a cirurgia para a gente resolver esse caso? No caso da adenoide ou no caso... Do ouvido. Ah, tá. Eu não lembro o nome certo dela, né? Mas é a colocação de um carretel no tímpano, na membrana timpânica, para drenar essa efusão de forma contínua e crônica. Tem que levar para o centro cirúrgico, se eu não me engano, né? Para fazer. Isso, exatamente. O nome da cirurgia é timpanotomia com colocação de tubo de ventilação. É o carretel, né? Que a gente chama também. Então, é justamente essa cirurgia aí que a gente faz. Centro cirúrgico, criança, né? Anestesia geral, centro cirúrgico, dura 15 minutos, 20 minutos de cirurgia, dos dois lados. Beleza. Muito bem. Doutor, Então, esse foi o caso 1. doutor, Oi. doutor, só uma pergunta. Meu áudio falhou na hora que o senhor estava respondendo do tempo que a gente aguarda para avaliar se o tratamento clínico foi efetivo ou se a gente parte da cirurgia. Eu ouvi que o unilateral poderia ser até 6 meses. O bi eu não ouvi. 3 meses, o bi. Ah, entendi. Ótimo. Obrigada. Nada. Beleza, Doutor, galera. Muito bem. eu tenho Pode uma perguntar. dúvida. Esse carretel que a gente vai colocar, né, se for um caso refratário, por exemplo, deixa quanto tempo? Ou assim, é permanente? Quem sabe responder essa pergunta? Ele acaba Acho que o saindo corpo sozinho. expulsa, né? Expulsa sozinho. Um dia sai. Isso. É o seguinte, quando a gente coloca o carretel, ele fica na pessoa 6 meses a 1 ano. É a média de quase todo mundo. Ele sai quando a tuba auditiva está funcionando bem, a orelha média está funcionando bem, trocando bem os gases. O próprio tímpano expulsa esse carretel e ele cicatriza e fecha. Ah, tá, beleza, obrigada. Mais alguma pergunta sobre esse caso? Doutor, as possíveis complicações, assim, porque eu lembro que na nossa apresentação a gente focou bastante nas complicações de otite média aguda, né, as bacterianas, mas e nessas de efusão são as mesmas, aquela mastoidite, complicações ósseas ali, ou paralisia facial, que seja meningite também? Boa pergunta. A otite média com efusão pode causar mastoidite? O que vocês acham? Eu acho que se vier uma infecção secundária, sim, né? Mas eu acho que ela, por si só, acho que não gera. Alguém discorda do Maurício? Não, eu acho que estou na mesma linha de pensamento dele. É exatamente isso, tá? Otite média com efusão não causa complicações, são chamadas complicações supurativas, né? As complicações por infecção. Mastoidite, abscesso subperiosteal, abscesso cervical, meningite, abscesso encefálico. Otite média com efusão não causa isso. O que causa é otite média aguda. O paciente com otite média com efusão pode ter uma otite média aguda e daí aumentaria o seu risco de ter complicação, mas a otite média por efusão por si só não, tá? A complicação da otite média por efusão é a hipoacusia, tá? Principalmente em crianças.
Então, hipoacusia em criança leva ao atraso no desenvolvimento de linguagem, dificuldade escolar, hiperatividade. Então, é um problema grande para a qualidade de vida da criança. Essa é a maior complicação que a gente tem. Mais alguma pergunta? Beleza, então vamos para o próximo caso. Opa. Estamos diante de um adulto agora que chega para vocês falando que o nariz dele está entupido do lado esquerdo, principalmente. Às vezes ele sente do lado direito, mas é principalmente o lado esquerdo que incomoda. Já tem muitos anos. Ele nota que isso desde a adolescência. Todo mundo quer saber essas coisas, né? Não interessa. Dá uma data aí, põe 10 anos, 20, desde a adolescência. Ele tem, vamos supor, ele tem 37 anos de idade, ele nota que tem desde os 15, tá? Então, ele tem essa obstrução nasal, principalmente à esquerda, atrapalha quando ele vai fazer esporte e tudo mais. Ok, o que vocês pensariam com essa queixa do paciente? Que provavelmente seria algo mais anatômico, e, tipo, porque é duradouro e tal, e não algo temporário, tipo, assim, quadro alérgico ou algo do gênero. Pólipo nasal poderia ser? Pode ser. O que Mas tem mais? problemas anatômicos mesmo. Seria desvio de septo, pólipo, é, enfim, alguma alteração, Humor, humor, por aí. Eu não sei se concha média bolhosa, dependendo do tamanho, pode dar também. Mais alguma hipótese? Perfeito, gente. Eu acho que tudo isso que vocês falaram é uma hipótese sim para esse paciente. Esse é o pensamento mesmo, é algo anatômico, porque ele tem uma queixa crônica unilateral, né? Então tem alguma coisa ali que está tampando aquele lado do paciente, certo? Pode ser um pólipo, pode ser um tumor, pode ser um desvio septal, pode ser uma hipertrofia de corneto unilateral ali que está causando esse problema. Exatamente. E aí, o que vocês fariam para esse paciente? Uma nasofibroscopia inicialmente. Eu ia pedir uma tomo, mas a naso parece menos. Parece mais prudente, uma conduta inicial. primeiro faz a NASA, aí quando você vê que tá ruim, aí tu vai pra tomo. Muito bem, então vamos começar com a naso. Vamos dar o play aqui e ver a naso desse paciente. Então tá aí o nosso paciente. Vocês vão dizer para mim o que vocês estão vendo nessa naso dele, tá? Pode ir falando já. Ali tem corneto inferior. Bom, mas ele não toca o septo. É uma análise da narina esquerda, né? Mas ele tem um desvio de septo ali também. A base está bem protrusa para cá, apesar de não ter contato, né, com a concha nasal. Mais alguém? O que vocês têm? O que vocês viram além do que foi dito já? O meu áudio ele tá bom? Porque eu achei que eu tava usando o microfone aqui, mas eu não tô usando. Para mim tá ótimo. Pra mim tá bom. Para mim, também. às vezes falha, mas se eu ver que eu perdi alguma coisa, eu pergunto aqui de novo. Tá, mas eu Pra acho mim que tá bom deve ser a também. sua internet, já que é só contigo. Então tá, não vou usar o microfone Provavelmente. não. Tô até com o microfone instalado aqui em mim, mas agora que eu vi que estava desconectado. Beleza. Mais alguém viu mais alguma coisa, gente?
não, né? Então tá, vou comentar aí para vocês. Então a gente começou olhando a fossa nasal esquerda do paciente. A gente vê aqui que ele tem um septo. Logo no início desse septo dele já é desviado, ó. Opa. Logo no início aqui, esse septo ó, já é desviado para cá. Já tem um desvio caudal, tá? Bem no início. A gente vai começar a enxergar aqui também, ó, concha inferior do paciente. E esse desvio, ele encosta assim na concha, tá bom? Não, ele encosta aqui, ó. Ah, tá. É porque eu acho que eu me perdi nesse início. Oh, coisa. É porque você olhou aqui embaixo, ó. Porque olha o desvio aqui em cima, olha lá, ó. Tá vendo? É, exatamente. Olhando por baixo do desvio, a gente acha que não, mas é um desvio obstrutivo. Ele encosta na concha inferior. Então a gente tem um desvio obstrutivo para a esquerda. Beleza? Que é o cavo do paciente. Concha inferior hipertrófica. A gente passa, né, encostando aqui na concha. A ótica chega, ela mancha aqui, ó, ela vai encostando no corneto. Ele tem um pouquinho de desvio para cá também, ó. Vocês viram? Pro outro lado também, tá Aham. vendo? Ó? Uhum. Esse desvio mais anterior, ele é da cartilagem ou do osso? Cartilagem. Cartilagem, perfeito. Muito bem. Esse mais posterior que a gente viu, pode ser o quê? Esse aqui, ó. Aqui em cima. O que pode ser esse aqui? Osso ou cartilagem? Pode ser que seja o osso. Isso, pode ser que seja osso. Ok. Como a Bruna quer muito fazer a tomografia, a gente pediu a tomografia para esse paciente também. Essa aqui é a Obrigada. tomografia deles. O que vocês estão vendo aí nessa tomografia? Um baita desvio para a esquerda ali. Isso, um desvio para a esquerda do septo. Uhum. Beleza. Parece tanto ósseo quanto cartilaginoso. Não sei. Exatamente. Então o desvio dele já começa aqui embaixo, né? Conforme a gente viu na endoscopia. Ele, ó. Aqui a gente tem um desvio inferior ósseo, tem desvio cartilaginoso aqui também. Ele, ó, encosta no corneto, né? A gente tem um pouco de espaço aqui, mas isso aqui é praticamente considerado ele encosta, tá? Que tem contato. Ele tem, ó, olha aqui, ó, que é isso aqui, gente? Concha média bolhosa. Concha média bolhosa. Percebam que a queixa dele é a esquerda, né? O desvio septal atrapalha muito mais do que a própria concha. Mas ele tem essa concha aí também. E ele tem um desvio que vai até lá atrás. Beleza, Essa concha exatamente pode, isso. doutor, essa concha pode ter contribuído para desviar para a esquerda na parte superior também? Óssea Pode, do septo? exatamente, pode sim. A gente não sabe se a concha bolhosa empurrou o septo ou se o septo desviou e aí sobrou espaço e a concha ficou bolhosa. A gente não sabe isso até hoje, qual é o primeiro, né? Mas a gente tem essa Entendi, relação, tá? Essa relação de entendi. desvio com concha bolhosa. Beleza, o paciente poderia, gente, ter queixa obstrutiva aqui, mas a respiração ela é muito mais influenciada quando a gente tem desvios nessa área aqui, ó, inferiores. Ela é tem muito mais impacto quando a gente tem uma obstrução aqui do que uma obstrução mais aqui em cima. Beleza? Beleza. Beleza. E aí, o que vocês fariam para esse paciente? O que vocês diriam para ele? A septoplastia. É, não tem, se ele tem sintoma, o desvio é bem importante. Eu acho que é septoplastia mesmo. Uhum. Exato. Esse paciente tem indicação de fazer cirurgia porque ele tem queixa obstrutiva associada a um achado de desvio obstrutivo. Beleza? Tem que ter essas duas associações. Queixa de obstrução nasal associada ao desvio obstrutivo. Porque tem gente que tem desvio, mas não tem queixa. Tem gente que não tem que tem Opa, estou confundido aqui. Tem gente que tem desvio e não tem queixa. Tem gente que tem queixa,
mas o desvio não é a causa, tá? Então, ele tem associação de queixa com desvio. Ficou claro para vocês? Aham. Beleza, Sim. então, indicação cirúrgica para esse paciente. Então, ele tem um desvio que é principalmente nessa área mais inferior, no andar inferior do nariz, que é onde mais passa o ar, onde a gente tem maior resistência nasal. Então, desvios aqui, próximos dos cornetos inferiores, têm maior impacto respiratório e são os que mais se beneficiam da cirurgia. Muito bem. Alguma pergunta sobre esse caso? Não, doutor, por enquanto não. Então, vamos para o próximo. Caso 3. Jovem, essa jovem aqui, quantos anos? Invente a idade para ela. 30. 30 anos. Queixa de sonolência excessiva. Acorda e sempre está com sono. Ronca demais de noite. O esposo dela aí, o parceiro, reclama que ela ronca muito à noite e às vezes ela acorda engasgada. E aí esse é o perfil aqui top da paciente. E aí? Hipótese diagnóstica. Síndrome de apneia obstrutiva do sono. Ela Por tem causa de uma retrognatia. retrognatia. Isso. Uhum. Beleza. Mais alguém? Alguém concorda, discorda? Concordo também. Ela O pode que ter outros fatores que né, ajudam a obstruir, que não seja só a retrognatia, né? Tipo, Obesidade. obesidade, hipertrofia de adenoides, mas em geral acho que o que mais deve acarretar complicação é isso que a gente já comentou. Muito bem. Perfeita a colocação do Daniel, né? É justamente isso. A gente tem um dado aqui que chama a nossa atenção, que é essa retrognatia, e a gente sempre tem que olhar os outros fatores concomitantes. Quais seriam os outros fatores concomitantes aí? Como assim fatores concomitantes, doutor? Quais seriam outras condições que piorariam essa queixa da paciente, que contribuiriam para a nossa hipótese de apneia? Coisas que a gente tem que investigar também. Bom, eu não sei se tem a ver diretamente com a sintomatologia, né? Mas que teria a ver com o quadro seria hipertensão arterial, né? Talvez até uma tireoide, às vezes maior, talvez, que não dê para perceber diretamente, talvez pode prejudicar também no início, não sei. Obesidade, o malampate. Isso, exatamente. Então a gente tem que olhar o paciente como um todo também, tá? A apneia obstrutiva do sono é uma doença sistêmica. A gente tem que olhar tireoide do paciente, porque hipotireoidismo pode estar associado. Bócio pode estar associado à apneia. A gente tem que ver se esse paciente tem hipertrofia de corneto, tem rinite, desvio de septo, sinusite, se ele tem hipertrofia de amígdalas, ok? O malampate desse paciente, se ele tem um retroposicionamento da língua, a gente tem que olhar tudo isso. Tudo isso contribui para o paciente ter apneia. São fatores concomitantes. Beleza? Beleza. E aí? Tá com o diagnóstico fechado dessa paciente? Ainda não. O que precisa? Polissono, né? Polissonografia. Polissonografia. Então ela fez polissonografia e veio isso aqui para vocês. Vixe. E aí? Coisa não tá bonita, não. O que vocês diriam para o paciente?
E aí, Que de, doutor? O que deu aí no exame? de fato ela tem uma apneia, né, durante o sono, mas ainda não dá para fechar o diagnóstico, né, se ela é central, periférica, por algum outro motivo. Hum, Eu diria que ela interrompe a respiração várias vezes durante o sono e que isso diminui a qualidade do sono dela, por isso que ela tem sentido tanta sonolência. A passagem de ar ela é mais dificultada e por isso geram os roncos e os engasgos. Tipo assim, porque quando explicar para o paciente tem que, né, explicar direitinho. uhum. Beleza. Então, essa paciente, a gente caracterizaria como apneia severa, né? Apneia do sono severa, certo? Por que é severa? Agora eu não lembro se é 30, se é 40, E aí, Eu quem também lembra? não me lembro o valor. Eu tinha em mente que era 15, mas eu acho que eu posso estar bem errado. Não me recordo. Acima de quanto que é alterado? 5? 5. Correto. 5? Isso. 5, aí depois. 5 a 15 é leve, 15 a 30 moderado, acima de 30 severo. Tem uma apneia, então, severa. Beleza, o que a gente... Ela, e aí, doutor? Eu tô com apneia, realmente, que bom que eu descobri. O que eu posso fazer para melhorar? Doutor, eu não sei se. Eu não me lembro se na apneia severa a gente. Porque tem pode ir dos métodos mais simples, digamos assim, até a cirurgia, né? Eu lembro que o CPAP, o BIPAP, era um dos mais iniciais. Agora, eu não sei até que ponto ela é efetiva ou não para severa, não me recordo. Uhum, Eu concordo com a Bruna, também não lembro exatamente para severa, mas eu lembro que primeiro a gente tem que cuidar das causas que auxiliam, né? Então, se ela tiver uma história alérgica, a gente tratar isso, se ela tiver alguma outra coisa obstruindo, tratar isso também. A cirurgia, que é a última, é tipo eu não sei o nome, mas tipo, bota uma prótese assim na mandíbula da paciente, né? Tem todo um rearranjo da anatomia ali do pescoço, mas o CPAP, né, a pressão positiva em geral ajuda bastante. Eu ainda pediria uma radiografia para avaliar o espaço, né, da nasofaringe, da hipofaringe, para ver se realmente é uma questão de espaço ali, né? Por exemplo, pelo exame físico daria para ver a retrognatia dela, e aí a gente poderia ver melhor se realmente tem a possibilidade de isso ser a causa também ou não, né? E a gente abrir o leque para outras causas. então vamos lá. Você tem uma apneia severa, e aí eu vi que vocês estão discutindo as opções de tratamento que a gente tem, né? Então existem várias opções, das mais simples às mais complexas. Para a apneia severa, a gente só tem duas opções. Ou é CPAP, ou é cirurgia. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, ou a cirurgia para esse paciente, ou CPAP. CPAP, deixa eu desligar esse som aqui. Desligar esse som aqui que não estava não. Opa. Vai com som, não estou conseguindo desligar não. Ah, tá aqui. O CPAP, gente, então é um aparelho com pressão positiva na via aérea. O próprio aparelho vai injetar ar e vai dilatar essa via aérea, vai impedir com que ela feche durante o sono, tanto na inspiração quanto na expiração. O CPAP pode ser utilizado em qualquer fase da apneia do sono, leve, moderada a severa. Ele é efetivo em qualquer uma.
ok? Então, se tinha essa dúvida do CPAP, você pode indicar para qualquer paciente com apneia que ele vai funcionar bem, certo? Se a gente for Certo. fazer aparelho de avanço mandibular, que é chamado aparelho intraoral, tratar corneto dessa paciente, tratar rinite, não vai resolver a apneia dela, porque ela tem uma apneia severa. Problemas nasais, eles auxiliam no tratamento da apneia, mas eles não resolvem a apneia, ok? Ok. A gente vai Ok. tratar essa paciente se ela tiver uma alergia sem dúvida nenhuma, mas consciente de que isso não é não é o problema principal dela. Ainda mais, deixa eu voltar aqui, ó, com uma paciente, gente, com esse perfil aqui. O Maurício está comentando aí de fazer radiografia. A gente até pode fazer, a gente faz uma tomografia de via aérea. Tomografia de via aérea a gente faz na avaliação pré-operatória dessa paciente já, porque é certeza absoluta que a via aérea dela é estreita. Porque olha onde é que esse queixo tá, gente. Se esse queixo tá aqui, a língua dela tá aqui, ó. Tá totalmente tampando a via aérea dela, a faringe, tá bom? Então ela com certeza tem essa via aérea estreita, a gente não tem dúvida. Então, a outra opção que a gente tem para essa paciente é a cirurgia. A cirurgia é algo muito efetivo, porque o que ela faz? Aqui está mostrando o esquema, né, do ar passando pela faringe. Essa paciente, como eu expliquei para vocês, ela tem essa retrognatia, então a língua dela vem aqui para trás e aí obstrui ali. Aqui está mostrando que no preparo da cirurgia a gente faz um reajuste dos dentes, a oclusão, faz uma osteotomia aqui, chamada osteotomia sagital, na mandíbula e outra aqui, leforum, na maxila. Coloca, pega essas estruturas ósseas e faz um avanço. Quando a gente avança, a musculatura e a língua que está aqui vem para frente também, certo? Vindo para frente, ó, vindo para frente, a gente abre a viária desse paciente. Então, é uma cirurgia que tem uma alta eficácia e ela tem um componente duradouro. Beleza? Então, pontos positivos disso aqui, gente. Colocou o aparelhozinho, resolveu sua apneia. Pontos negativos. Tem que usar o aparelhozinho toda noite, o resto da vida. Pontos positivos da cirurgia. Fez cirurgia, vai melhorar, que é uma beleza, resultado duradouro. Pontos negativos. Você tem que se submeter a uma cirurgia e um pós-operatório. Beleza? Então, a gente apresenta essas duas opções para o paciente e ele escolhe o que for melhor para ele. Opinião de quem conhece a área. Isso daqui é muito melhor essa paciente fazer uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Por quê? Por que vocês acham? Eu acho que a adesão do paciente ao CPAP, ela não é completa em geral, e aí o paciente acaba que nunca trata de fato, justamente o que o senhor falou, ele precisa toda noite estar ali. E nem sempre eles se adaptam direito ao aparelho, uns se sentem muito incômodo. E na cirurgia não, tipo, você resolveu ali, pronto, vai ficar para sempre ali. E tem até a questão estética também, né? Autoestima, esse outro lado que a cirurgia proporciona e o CPAP não. Muito bem. Dois grandes pontos que vocês levantaram, que são os principais. Um é a questão da adesão ao CPAP, que não é fácil, tá? Tem gente que se adapta muito bem, adora usar, que é uma beleza. A maioria não se adapta muito bem, né? Por razões óbvias. Segundo lugar, que é uma questão que tem um peso muito grande, que é isso aqui, ó, gente. A paciente com a cirurgia do avanço vai melhorar o queixinho dela, vai ficar mais bonita. Então, é um ganho funcional e estético que essa paciente vai ter. Sem contar que ela é jovem. Ela vai ficar usando CPAP quantos anos na vida dela? 30 anos? Ela tem o quê? 30 e poucos anos. Ela vai usar mais 30, 40 anos de CPAP? É melhor ela fazer uma cirurgia. É diferente de um idoso que chega para a gente com 60 anos, 70 anos com queixa de apneia, que a gente passa CPAP, não vai submeter a uma cirurgia. Passa CPAP que ele vai usar mais uns 5, 10 anos na vida dele e pronto. Entenderam? É assim que a gente pesa e coloca isso para o paciente decidir.
Alguma pergunta sobre isso? Doutor, Conseguindo... tem algum ponto de corte, assim, em que a cirurgia passa a ser realmente indicada e ou que o CPAP, assim, costuma resolver bem? Ou isso vai de paciente para paciente, de acordo com realmente a adesão, o que ele acha, essa questão estética e tudo mais? Então, classicamente, a cirurgia ela é indicada para pacientes que têm alterações crâniofaciais, como é dessa paciente. Ela tem uma retrognatia, tá? Então, ela tem um problema crâniofacial. O osso do crânio dela, chamado mandíbula, não produziu bem, não cresceu, ficou para trás. Então, ela tem uma indicação clássica de fazer avanço maxilomandibular. Porém, não é absoluta. É uma decisão do paciente. Ela pode escolher falar, não, doutor, eu tenho um morro de medo de cirurgia, não quero fazer, vou usar CPAP. Beleza. Vai ser efetivo do mesmo jeito, tá? Hoje em dia, tem se feito cada vez mais os avanços, mesmo em pacientes que não têm alteração craniofacial. A pessoa não tem retrognatia, ela não tem algum reposicionamento da maxila, mas ela faz cirurgia para tratar a apneia do sono e melhora muito bem, tá? Mas a indicação clássica é paciente com alteração crâniofacial. Ok, Doutor, obrigada. alguma coisa da minha memória profunda me diz que o pós-operatório dessa cirurgia era, tipo, muito ruim. O senhor pode comentar um pouco? Posso. O pós-operatório dessa cirurgia, ele é complicado no seguinte aspecto. O paciente ele precisa usar uma condição que a gente chama de bloqueio maxilomandibular. O que é o bloqueio maxilomandibular? Isso aqui, ó. Esse aparelho que o paciente está usando tem que bloquear, pega ele e prende ele com esse de baixo. Prende de baixo, prende de baixo. Então o paciente não consegue abrir a boca completamente. E ele tem que ficar usando esse bloqueio por um mês. Tá? Por quê? Porque fez osteotomia, gente. O osso tem que ficar parado aqui para ele cicatrizar. Por isso que se faz esse bloqueio. O paciente, então, tem que ficar se alimentando um mês com alimentos líquidos e pastosos. Esse é o único problema dessa cirurgia. Geralmente não sente dor, tá? Não sente dor no pós-operatório, incha um pouco o rosto, mas o principal problema aí seria essa questão da alimentação por um mês de pós-operatório. Mas muitos pacientes ficam muito gratos, porque eles melhoram tanto o sono, até mesmo no pós-operatório imediato, que isso se torna um problema menor para eles. Ok? Mais alguma pergunta sobre o tema? Vamos para o próximo caso. Nosso penúltimo caso. Mulher. Quem vai dar a idade dela aí? 70. Eita, coitada. Nossa, mal. Tadinha. 58, gente. 58. Eita. 58 anos com disfonia há 2 meses. Essa mulher foi professora, tá? Hoje está aposentada. E ficou aí de quarentena, começou a fumar. Já meio que fumava antes, mas era só de vez em quando e aumentou muito o cigarro dela. E aí, o que vocês fariam para essa senhora aí? Doutor, eu tô com a voz ruim, fico rouca. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho, doutor? Vão ter Uma que pedir um exame, né? laringoscopia. Laringoscopia. Tudo bem. Já pede laringoscopia de cara ou não? Bom, primeiro a gente faz a história direitinho, com vários fatores de risco, né? Saber quanto tempo que ela fuma, se foi algo só de agora mesmo. Certo. E se começou agora mesmo, o que faz? O que você faz? Ah, eu acho que eu ia para laringoscopia logo, porque ela
Foi uma disfonia súbita e ela, tipo, tudo bem que ela disse que é professora, né? Mas se ela tá de quarentena, ela não tá dando aula gritando. Certo. E se ela fumou, se ela já fuma há muito tempo? Aí aumenta a chance de câncer, né? E aí eu faria logo o exame também, então. De Ou qualquer forma, eu seja, faria. você está Ah. fazendo a endoscopia se é recente ou se não é, né? No caso dela, acho que pela idade, né? E os outros fatores de risco. Se ela tivesse 28 anos de idade, com rouquidão há 2 meses, você não faria laringoscopia? Eu faria, vai que às vezes ela Doutor, tem não vou mentir, não. Eu condiloma. ia fazer sim, porque eu ia querer olhar isso aí para ver se tá tudo bem. Exatamente. Às Eu vezes ela não vou até. mentir. Exatamente. Às vezes a Então, jovem ó, tem até condiloma na corda vocal. Sim, podem até falar que não, mas fariam sim. é o seguinte. Então, ó, o caso está bem resumido, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Paciente que tem disfonia há mais de 2 semanas, ele tem indicação de fazer videolaringoscopia. Que dirá 2 meses. Se fuma, não fuma, se dá cambalhota, se não dá, se é homem, mulher, não interessa. Passou de 2 semanas com disfonia, ele tem que fazer videolaringoscopia. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos fazer a videolaringoscopia dessa mulher. Essa aqui é a videolaringoscopia dela, eu quero que vocês descrevam para mim. É a voz dela, Ai, essa. ai, meu Deus, difícil vai ser lembrar o nome disso aí. E aí, galera, o que é isso aí? O nome eu não lembro, Eita. não, mas eu sei que é aquela lesão associada ao tabagismo. É Boa, aquele, Maurício. Isso é aí. o, ai, gente, edema de Henk, sei lá como é que fala o nome disso. Ai, Isso. Aproveitem que vocês estão em videoaula e dá uma pesquisada no Google. Na, tá tipo, tá bem edemaciado mesmo as pregas vocais dela. Isso. Mas alguém acha que é outra coisa que não seja esse edema? Alguém acha que tem pólipo aqui? não. Não. Não, acho que Nódulo não. vocal? Acho também que não. Não. Nódulo normalmente ele é simétricozinho, né? Não tá aparecendo. Beleza, muito bem. Então, a hipótese diagnóstica, e a gente confirma com essa videolaringoscopia que esse paciente tem um edema de Hayk. Então, é o seguinte, ela é uma mulher mais velha, são tudo, é a típica pessoa com edema de Hayk. Ela é mulher, ela é mais velha, ela tem tabagismo, certo? É uma tabagista, e ela tem essa voz aí característica, gente, que é essa voz de quem fuma. Então, essa é a voz típica. E a gente faz a videolaringoscopia, a gente vê justamente isso. Ela tem uma prega vocal com esse edema, tá? A gente vê que ele tem esse edema gelatinoso de ambas as pregas vocais. Às vezes até parece, ó, um pólipo aqui, ó, tá vendo, ó? Mas é desse jeito. Por isso que alguns autores descrevem como edema polipoide, porque às vezes parece um pólipo. A gente consegue notar também, ó, que ela tem isso aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui, gente? Quem deu aula aí Ixi, de alterações? Olha pior que aí. eu acho que as duas que deram aula não estão aqui, que eu acho que foi a Elisa e a Juliana. Uhum. Como é que é o nome disso aqui, ó? Ixi. Lembro, não. Vasculodigenesia. Hum. Então, ela tem esse edema polipoide de ambas as pregas vocais. Ela tem a vasculodigenesia na prega vocal esquerda.
E a gente vê, ó, que ele é bem gelatinoso, ele movimenta, ele samba quando ela faz uma fonação. Pronto, isso aqui, opa, é edema de Hayek. E aí, o que a gente faz com essa paciente? Conversa com ela para tentar acessar o tabagismo. Uhum. Eu acho que espera, né? Depois de um tempo de cessado e reavalia, não? A gente tem uma classificação, edema de Hayek, em grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 é quando o edema ele só está nessa região aqui, ó, mais anterior. Grau 2, quando ele está aqui na região média. Grau 3, quando ele já está aqui, ó, como é o caso dela. Grau 3 tem indicação de cirurgia. Como é que é a cirurgia? A gente faz uma ressecção bem aqui, ó, na prega vocal, disseca e aspira essa gelatina aqui de dentro. Disseca, aspira a gelatina aqui de dentro. E o paciente fica bem, tá? Então, primeiro passo, parar de fumar, sem dúvida nenhuma, e aí a gente indicaria de cirurgia. Então, assim, pode já haver indicação de cara nessa paciente aqui. Pelos livros, a gente já pode indicar, porque é grau 3, tá? Mas a gente também pode tentar um tratamento, sim, cessando o tabagismo, fazendo uma higiene vocal dessa paciente, evitando que ela faça abusos vocais, aumentar a hidratação. E a gente pode fazer uma reavaliação posterior para ver se essa paciente melhora. Mas, quando é grau 3, a regressão geralmente não é muito satisfatória. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos para o nosso último caso da noite. Adulto, esse cara aí tem 47 anos de idade, queixa de tontura rotatória ao levantar da cama há 3 dias. Aí, Daniel, 3 dias, viu? Tô vendo. Qual a hipótese diagnóstica que vocês têm nesse paciente? Ele teve algum quadro de infecção viral ultimamente? Não. Nega que ficou gripado, teve alguma amidalite, alguma dessas coisas. Por estar associado à movimentação, eu pensaria de cara e pela epidemiologia também na VPPB. Ele tem alguma outra doença de base, assim, que possa... Ele tem hipertensão, toma losartana 50 mg por dia. Ah, é Nunca aquele teve que. tontura na vida. Menier, eu não Gente, pensaria é porque não Menier. tem associação com zumbido e hipoacusia associado ao episódio de tontura. Tem isso também. Não Ele tem. teve cefaleia? Não teve cefaleia, né? Ele tem dor de cabeça, geralmente, quando no final do trabalho, do dia, então um dia mais estressante. E Tipo ele tem nós. zumbido de vez em quando à noite, quando ele vai dormir. Mas ele nega que tenha zumbido durante as crises de tontura. Ele teve umas 4 crises esses 3 dias. Foram horríveis, segundo ele. Ele chegou a ter náusea e vômito? Ficou nauseado, mas não chegou a vomitar. E a duração da crise? Isso que eu ia perguntar. Ele não sabe dizer ao certo quanto tempo dura, mas não dura muito não. Ela é mais rápida. Então, eu acho que eu pensaria na VPPB mesmo. Alguém pensa em outra coisa? Ele apresentou nistagmo quando você foi examinar? Eu não examinei ele ainda, vocês que vão examinar. Ele está só na anamnese. Então vamos examinar ele. O que você faria no exame? Eu faria a manobra de Dix-Hallpike. Beleza, então vamos fazer uma manobra de Dix-Hallpike nesse paciente. Vou fazer aqui.
Vamos fingir que ele é essa menina aqui, tá? A gente vai fazer aqui a manobra nele. E aí eu quero que vocês digam para mim como é que é essa manobra. Como é que é essa manobra? Como é que a gente tem que fazer ela? Vamos deixar o povo aí para ver se eles viram nossa aula, Fê. Vai lá. Beleza, Mal. Como é que é? A gente deita o Não, a paciente, gente né? assistiu a aula, né? Vamos ver se a gente lembra a manobra. Aí tem que deixar alguns segundos ele nessa posição antes de mudar. Porque tem que dar tempo do, Otocônia. do cristal se mobilizar, né? E como é Se que é essa deslocar. posição? Como é que eu tenho que colocar ele? A cabeça tem que estar um pouco abaixo do nível do corpo, isso eu lembro. E inclinada para o lado que ele sente. Não, como é que é, gente? Ah, é muito específico. Os dois lados. Vamos lá, quem mais se arrisca? Tem que estar inclinada, cerca de 45 graus, para o lado que você vai examinar. Eu lembro disso. Isso. Você não colou daqui, né? Os 45 graus. Então, ó, cabeça baixa. Quantos graus para baixo? 45 para o lado, né? Ô, coisa. 45 para o lado a ser testado. Então, a gente, na anamnese, a gente tenta identificar para onde o paciente levanta. Se levanta para a direita ou para a esquerda? Qual o lado da cama que você deita? A gente tenta pegar esse lado do paciente e testar primeiro o lado que a gente suspeita, beleza? Então, a gente vira a cabeça do paciente 45 graus para o lado testado, ou seja, que eu estou achando que é o lado direito dessa paciente, e a cabeça tem que estar para baixo. Apareceu aqui? 30 graus, certo? Ela tem que estar 30 graus para baixo, ok? Você pode usar um travesseiro na região do tronco do paciente, aqui embaixo, ou então o paciente fica com a cabeça suspensa fora da maca e você segura a cabeça dele. O que a gente espera se for positivo, gente? O nistagmo. Nistagmo. Isso, como é que é o nistagmo aqui? Horizonte rotatório. E a própria queixa, né? Ele vai queixar também que começou a ter a crise de tontura. Ó, esse é o nistagmo característico, ele é torsional, tá? Ele é vertical e rotatório, tá bom? Na crise da VPPB, ele é vertical. Por que ele é vertical? Aqui está mostrando os tipos de nistagmo, tá? Mas por que ele é vertical, gente? Se vertical é de doença central. Ah, por causa do canal posterior. Isso, exatamente. Aqui está testando do outro lado, por conta do canal posterior. Lembrando que o canal posterior, ele aponta para trás. Ele é um canal vertical, beleza? Então, esse canal, ele vai ter um nistagmo vertical. Beleza? Aqui, ó. Esse é o nistagmo do paciente com VPPB do canal posterior, que é a VPPB mais comum. A gente tem do canal lateral também, só que é mais rara. Essa daqui é 90% das VPPBs. Ela vai bater desse jeito, tá? Entenderam? Uhum. Sim. Então, o paciente fez isso. A gente confirma a hipótese. O que a gente tem que fazer nele? Aí faz a manobra de Epley como tratamento, né? Vocês prescreveriam Dramin, Labirin ou Meclin? Ah, eu ia dar um Dramin, que é bom que ele dorme também. Então, essa é a conduta mais feita no meio médico, tá? O paciente chegou com tontura, prescreve-se Labirin para ele, Vertix, essas coisas. Sendo que o tratamento de VPPB, que é a principal causa de tontura, é esse daqui, manobra de Epley. Como é que é a manobra de Epley?
E são vários passos. Eu vou poupar vocês. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Então, o paciente deu positivo, certo? Aí, ó. Positivo, VPPB do canal posterior para a direita. Esse é o primeiro passo, né? A gente fazer a manobra de Dix. Deu positivo, eu vou girar a cabeça dele, mesma coisa do Dix, só que para o outro lado. Eu giro, deixo 45 graus para cá e 30 graus para baixo, do mesmo jeito que estava do outro lado. Deixo ele 30 a 60 segundos, tá bom? Então, geralmente, a gente espera o paciente ficar bem, ele fica bem, eu conto no relógio 30 a 60 segundos. Esse é o segundo passo. Terceiro, eu vou virar o paciente de lado, como se ele estivesse assistindo TV. Eu explico assim, você vai virar de lado como se estivesse assistindo TV aqui, tivesse uma televisão aqui. Sendo que ao invés de olhar para a televisão, você vai olhar para o chão. Nesse momento, eu ajudo o paciente a girar a cabeça dele para o chão o máximo possível. Essa aqui fica quase em 0 graus, tá? Então, eu giro o máximo possível para ficar olhando para o chão. Deixa mais 30 a 60 segundos. Aqui não precisa ser 45 graus, não, tá? Pode ser 90 graus aqui. Aqui, o paciente costuma sentir tontura, tá? Sente mais tontura de todas as manobras que a gente faz. A gente fala para o paciente, fica calmo, vai passar. Depois que passa, a gente levanta ele e ele senta no outro local. Aqui é mostrando o que acontece com a tocônia, né, que saiu do lugar quando a gente faz as manobras. Então, ele tem um nistagmo. Por que ele tem um nistagmo aqui? Porque essa otocônia está estimulando esse canal semicircular, tá bom? Está estimulando esse canal, por isso que bate o nistagmo justamente para o canal que a gente está estimulando. E aí eu vou fazer a manobra para a otocônia voltar para o lugar dela. E aqui vai mostrar como é que funciona isso na prática, né? Doutor, o 45 graus tem a ver justamente com a posição do labirinto, que ele é levemente inclinado em relação à cabeça, né? Isso, exatamente. Essa posição de 45 graus que a gente viu lá no início, na manobra de Dix, ela é justamente porque eu coloco no plano, exatamente no plano do canal semicircular posterior. Que o canal semicircular posterior, ele não é retinho, ele é um pouco girado aqui 45 graus. Então a gente põe ele exatamente no plano. Certo? Uhum. No caso, se fosse no caso da VPPB do canal lateral, tanto no exame no Dix-Hallpike quanto o tratamento seriam da mesma forma, doutor? Não. Canal VPPB do canal lateral, o paciente, a gente precisa fazer uma manobra chamada Red Roll Test. O que é o Red Roll Test? Eu vou girar a cabeça dele, ele vai ficar mais ou menos assim, 30 graus para baixo, do jeito que está, e a gente gira a cabeça dele de forma súbita, totalmente para um lado. Então ele fica olhando para cá, ó, paciente, certo? Aham. Eu giro assim, ó, tum, e ele fica olhando totalmente para cá. Ou se for para esse lado, eu giro para cá, tum. Aí ele tem nistagmo horizontal. A Beleza. manobra é uma manobra que eu dou o giro todinho do paciente na maca. Vocês teriam que ver uma imagem para eu explicar para vocês. É como se ele estivesse sendo enrolado. Isso, ele dá a volta, ele gira todinho na maca e volta para o mesmo lugar onde ele estava. Tá? Quando voltarem às aulas presenciais, o senhor faz a gente de manequim e mostra. E mostra, né? Beleza. Então, gente, eu separei 5 temas que a gente conseguiu resumir um pouco do que é mais importante sobre o que a gente estudou nesse semestre. E eu percebi que vocês estão muito bem, parabéns mesmo. Isso é ótimo. Então, isso aí faz um diferencial muito grande, porque as nossas doenças, elas são muito comuns. As doenças de otorrino são muito comuns. Tá? Então, o médico que sabe isso, poucos médicos têm esse conhecimento, infelizmente.
Então, o médico que sabe isso sai muito à frente, é mais seguro, tá? Para tratar essas coisas, são mais corriqueiras. Então, parabéns aí para vocês, fico muito feliz com o que eu observei aí hoje.